bem com vocês? Tudo certo? Por que vocês não estão me respondendo? Eu quero ouvir vocês. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Ah, que bom que vocês estão me respondendo. Eu tô bem também. Tudo certo por aqui. Então, vocês estão gostando das histórias que vocês têm ouvido aqui da Bíblia, que falam sobre um tema? Vocês lembram qual que é esse tema? Deus é fiel! Joia para você que falou, Deus é fiel! E antes de nós vermos a nossa história de hoje, nós vamos começar louvando a Deus. Levanta aí do seu sofá, levanta de onde você está e vamos cantar, tá bom? Vamos louvar a Deus. Vamos comigo? Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Nós vamos cantar mais uma música agora, Meu Bom Pastor. E depois nós vamos falar o versículo, porque a música faz lembrar um pouco o versículo que a gente começou a decorar semana passada. Vamos cantar? Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei.
lição, falando sobre o nosso Deus fiel, o tema de todas as nossas lições. Vamos cantar? Tenho certeza que você lembra. Vamos lá! Pode confiar, se Ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel. Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se Ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel. Deus é fiel! Muito bem! E agora, vamos nos acalmar, sentar, concentrar agora na palavra de Deus. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa aula de hoje. Então, vamos cruzar nossas mãos, aquietar nossas perninhas, fechar nossos olhinhos e falar com Deus. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por cada criança que está conosco nessa escola dominical. E te pedimos que o Senhor esteja com cada um deles onde eles estiverem, que eles possam, Senhor, aprender da Tua palavra e aprender desde pequenos a confiar em Ti. Abençoa a aula e que nós possamos aprender mais e mais sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Crianças, agora vamos falar do versículo da semana passada. Vocês lembram? A Helena explicou que ele é dividido em duas partes. A parte que nós fazemos para Deus e a parte que Deus faz para nós. Vocês lembram? Vamos falar uma vez ele inteiro e depois a gente divide ele por partes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Lembra que eu falei que a música que nós cantamos, Meu Bom Pastor, ia lembrar o versículo? Bom, a música fala: Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. E a gente anda onde? Anda no caminho.
E a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, porque o mais ele fará. Sabe, não é tão simples assim, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa com as nossas mãos e a gente esquece de confiar em Deus. E confiar em Deus é muito importante. Quer um exemplo? Nós estamos passando por uma época que nós temos um coronavírus, que a gente tá sabendo, não é? A gente fica com medo. Aí muita gente não quer sair de casa, porque acha que Deus não tem como controlar isso. E Deus controla todas as coisas. Nós temos que fazer a nossa parte, mas também confiar em Deus, que para algumas pessoas não parece muito simples, não é mesmo? Então nós temos que entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Tenho certeza que você aí na sua casa já decorou. Vamos falar? Eu vou começar e você continua. E eu quero ouvir, tá bom? Entrega o teu ao e confia e o mais. Salmo 37. Ah, tá muito bom isso aí e eu tenho certeza que vai ficar melhor. Agora eu só vou falar a primeira palavra da frase e vocês que vão completar. Então vamos lá? Entrega, confia e o mais. Salmo. Muito bem, muito bem. E eu tenho certeza que se você não falou alto aí porque estava com vergonha, que eu não sei porquê, na sua cabeça você falou. Eu tenho certeza disso. Certeza, não é mesmo? Ah, sabia! E sabe qual personagem da Bíblia que confiou totalmente no Senhor e Deus fez muito mais para ele? Acertou quem falou? José. Vamos lá falar da nossa história de hoje? Olha só. Vocês viram quantos filhos aqui? Vocês lembram o nome do Senhor que está nessa imagem aqui atrás? O de barba branca? Ele era Jacó. E Jacó tinha muitos filhos. Vocês lembram quantos filhos ele tinha? Bom, vocês aí na sua casa às vezes só tem mamãe e papai só tem vocês de filho ou filha. Às vezes você tem um irmão ou uma irmã, que daí o papai e a mamãe fica com 2 filhos. Às vezes até 3. Mas Jacó tinha 12 filhos! Gente, é muito filho, não é mesmo? E um deles tinha um nome que vocês lembram da lição da semana passada. José! E José um dia ganhou um presente muito especial do seu pai. Uma túnica de cores coloridas. Linda, linda, linda. E os irmãos dele não gostaram. Não gostaram, eles ficaram com ciúme. Ciúme, sim. Eles falavam que o pai deles, Jacó, preferia Jacó do que eles. E eles não gostavam disso e ficavam muito chateados. Um dia, eles foram trabalhar no campo, porque eles tinham muitas ovelhas, muito gado. E aí eles tinham que levar por um caminho longe até chegar num pasto bem verdinho para as ovelhas comerem grama fresquinha. E José ficou lá com o seu pai. E o seu pai falou assim: José, vai até os seus irmãos e leva uma comida para eles, queijos gostosos e leite. E José foi, obedeceu seu pai, mesmo que fosse muito longe e ele fosse sozinho. Mas ele obedeceu e foi. E quando ele estava chegando perto, seus irmãos olharam de longe, falaram assim: olha lá, tá vindo José. Ah, lá vem ele com a roupa colorida dele.
E eles não gostavam. E eles começaram a pensar numa coisa muito ruim. Vocês sabem o que era? Eles queriam matar José. Começaram a olhar um pro outro e... Ah, é hoje que a gente pega ele. E José não estava nem esperando. Quando José chegou, eles pegaram José, tiraram a roupa colorida dele e jogaram ele dentro de um poço. Os poços naquela época eram cavados para conseguir água, porque não tinha torneira. Mas aquele poço estava seco. Então eles pensaram em deixar José naquele buraco lá no fundo até ele morrer sozinho. Ai, gente, imagina José quando foi pego de surpresa. Ele deve ter ficado muito assustado. Mas um dos irmãos disse para não matar José. E os outros irmãos não estavam nem aí. Queriam mesmo que ele morresse. Que coisa, que atitude feia. Mas sabe, Deus estava com José, mesmo lá no fundo daquele poço. E também a gente deve lembrar que Deus está com a gente. Não importa se a gente está na nossa casa, se a gente foi para outro lugar, quando a gente está na escola ou na casa de outra pessoa, não importa. Deus está com a gente. E, de repente, lá de longe, eles começaram a ver umas pessoas com uns camelos. E quando chegaram perto, eles viram que eles eram. Vocês lembram? Mercadores. Uma palavra diferente, não é? Mas o que significa? Que eles compravam coisas e vendiam para outras pessoas para eles conseguirem, mais dinheiro. Às vezes eles compravam uma coisa por 5 moedinhas. E quando eles vendiam por 10 moedinhas. Ou seja, eles ganhavam, 5 moedas a mais, que ia para o bolso deles. Pois é. E o que eles compravam? Eles compravam vasos, jarros, porque naquela época não tinha panela, sabia? Então eles compravam jarros para vender, joias, roupas, às vezes até animais, e vendiam para pessoas de outros lugares. Mas uma coisa que eles também compravam e vendiam eram pessoas. Sabe por que pessoas? Para vender como escravos. As pessoas que eram ricas compravam escravos para fazer todo o trabalho da casa e sem pagar nada. Hoje em dia, algumas pessoas trabalham para limpar a casa das outras pessoas, mas elas recebem dinheiro. Os escravos não. E aí, os irmãos de José venderam ele como escravo. Olha isso. Venderam. Os mercadores com seus camelos olharam para José e resolveram comprar sim. Deram as moedas para os irmãos ficaram com o dinheiro e José foi vendido como escravo. Ai, que triste essa história. E aí José, ele foi vendido para o chefe da guarda do Egito. Olha só, ele foi parar na casa de um homem muito, muito rico. Vocês lembram o nome dele? É um nome diferente. Começa com Pô. Potifar. Parabéns para quem falou Potifar aí em casa, viu? Gostei de ver que vocês prestaram atenção na aula da semana passada. E aí, Potifar colocou José para fazer muitas coisas. E José fazia tudo muito, muito bem. Como se ele estivesse fazendo para Deus, para o Senhor, e não para os homens. Olha, crianças, José tinha de tudo para fazer tudo emburrado assim. Quando pedissem para fazer alguma coisa, ele, não vou fazer não era nem para eu estar aqui, eu nem sei se eu vou ver mais meu pai. Aí pede para fazer outra coisa. Vou fazer mais ou menos, nem a minha casa mesmo, eu nem vou receber. José podia fazer isso,
mas ele não fez. Imagina só José. José estava triste porque foi vendido pelos seus irmãos, porque não sabia se ele ia ver mais o seu pai. Ele não sabia nem se ele ia voltar para sua casa. E mesmo assim, José fez tudo com excelência, tudo muito bem. José era muito esforçado, trabalhador e ele não se importava de fazer tudo bem como a Deus. E isso é uma coisa que nós devemos aprender, né? Às vezes a mamãe ou o papai pede pra gente fazer alguma coisa e a gente queria estar brincando. Ah, vai lá arrumar o seu quarto. Eu não queria estar arrumando meu quarto. Eu queria estar brincando. Isso não é fazer com excelência a Deus. Isso é fazer reclamando. E lembra que José não estava ali reclamando. Estava fazendo tudo muito bem. E na casa de Potifar tinha uma mulher, a esposa de Potifar. E quando ela via José ali trabalhando, ela ficava olhando para ele. Ele é bonito. Gostei dele. E aí, será que ela esqueceu que ela era casada? Um dia ela resolveu ir até José, conversar com ele e queria abraçar ele para namorar. E José falou: não, eu não vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E ó, fugiu do pecado. Então, José, pensa aí, ele fez uma coisa boa ou ele fez uma coisa ruim? Uma coisa boa. Foi muito certo o que ele fez. Ele honrou a Deus e também ao Senhor para quem ele trabalhava, Potifar. Mas a mulher de Potifar não pensava nas coisas boas. Ela era casada e queria namorar com José. Ela pensava em coisas ruins. E ela foi e mentiu. Mentiu para Potifar. Falou que José que queria ficar junto com ela. E aí Potifar mandou José para onde? Vocês lembram? Para casa dele de volta? Ah, é, para a prisão. Ai, na prisão, com vários outros presos. Mais uma vez, José tinha de tudo para ficar, ó, emburrado. Eu não vou fazer nada aqui. Nem era para eu estar aqui, quem mentiu foi ela. Ah, eu não vou ajudar não. Era para eu estar ajudando lá o Potifar na casa dele. Não, José não agiu desse jeito. José agiu da mesma maneira que ele agiu quando ele estava lá naquela casa rica do seu senhor, do senhor Potifar. E ele ajudava dentro da prisão. Ele dava comida aos prisioneiros. Ele ajudava o chefe da prisão a dar conta de todas as coisas que ele tinha que fazer ali. E ele viu, o chefe da prisão viu que Deus estava com José. Olha só que coisa bonita! Através das atitudes de José eles podiam ver. E ali dentro tinha também 2 homens que trabalhavam na casa do faraó. Vocês lembram quem que é faraó? Faraó era tipo o rei do lugar. Ele era o mais poderoso do Egito. Um deles era o copeiro, que servia o vinho para o rei, experimentava se o vinho estava bom ou não. E o outro era o padeiro, que fazia o pão lá, enrolava para servir a mesa de Faraó. E eles estavam presos. Uma noite, os 2 tiveram um sonho muito esquisito. E naquela época, alguns sonhos que Deus dava para as pessoas queria dizer alguma coisa que ia acontecer. E eles contando os sonhos, Deus disse a José, revelou a ele o que significava os sonhos deles. E vocês lembram o que significava? Um deles iria viver e o outro iria morrer. E aí eles ouviram e um dia aconteceu. O padeiro morreu e o copeiro
foi chamado para trabalhar de novo na casa de Faraó. E quando ele estava sendo liberto para voltar a trabalhar, José disse para ele: lembra de mim quando você estiver lá fora. E aí José ia ser livre. Mas o copeiro lembrou? Não lembrou. E isso nos ensina mais uma coisa muito importante: que nós não devemos confiar em pessoas, e sim em Deus. Algumas pessoas sim são de confiança, mas algumas, igual o copeiro que esqueceu. E José estava confiando que o homem lá, o copeiro, que ia colocar ele livre? Não, ele estava confiando em Deus. Então, ao invés dele ficar emburrado, nossa, ele não lembrou de mim. Nossa, eu ajudei ele e ele nem para me ajudar. Não, José continuou fazendo tudo lá dentro da prisão como para Deus. E sabe, crianças, tem um versículo na Bíblia que fala: e o Senhor estava com José. E deixa eu contar mais uma coisa, não é só uma vez que aparece não, são várias vezes. E o Senhor estava com José. Estava com ele lá naquele poço, estava com ele na casa de Potifar, estava com ele lá na prisão e em todos os lugares. E ele está comigo e com você também. Nós temos essa certeza, a gente acredita nisso, não é mesmo? Mais uma coisa, e o copeiro, hein? Será que ele nunca mais lembrou de José? Não, crianças, depois que passou um tempo, Faraó teve um sonho. Um sonho não, teve 2 sonhos muito esquisitos. E ninguém conseguia ajudar ele. E aí, como um estralo, Deus fez o copeiro lembrar de José, que tinha revelado o sonho para ele lá na prisão. E aí, o copeiro disse a Faraó. Faraó mandou chamar a José. José fez a barba, se lavou, tomou um banho e foi levado até o Faraó. E lá, na presença do Faraó, Deus ajudou José a revelar o seu sonho. E José começou a trabalhar com Faraó. E ele começou a fazer tudo também ali, como para Deus e não para homens. Crianças, a gente tem muito que aprender com José. Fazer as coisas sem reclamar, confiar em Deus, mas não que Deus vai fazer as coisas agora. Às vezes demora um tempo. José ainda ficou preso por um tempo até o copeiro lembrar dele. E é assim que nós devemos agir também. Fazer todas as nossas coisas, seja arrumar a cama, guardar os brinquedos, organizar algumas coisas que a mamãe e o papai pedem, não resmungando. Eu queria estar brincando agora. Não, vamos fazer tudo para Deus. Eu vou arrumar meus brinquedos porque Deus deu trabalho para a mamãe e papai comprar esses brinquedos, então eu vou guardar. Fazer tudo pensando que é para Deus e não para as pessoas, como José. Vocês gostaram, crianças, de lembrar mais um pouco sobre a vida de José? Espero que vocês aí na sua casa lembrem dele durante a semana e do versículo que nós vamos falar mais uma vez antes de ir embora, porque eu tenho certeza que vocês já sabem inteirinho agora. Vamos lá? Eu vou falar junto com vocês. 1, 2, 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Muito bem, crianças. Foi muito bom estar com vocês aqui mais uma manhã. Espero que vocês tenham gostado e que vocês lembrem da história durante a semana. Um beijo, um abraço virtual, com saudade de vocês. Até mais. Tchau!